escritor francês Victor Hugo dizia: a música está em tudo. Mesmo ele tendo dito essa frase há quase 200 anos, isso continua fazendo mais sentido do que nunca. Se prestar atenção, talvez perceba que já ouviu música muitas vezes hoje. Pode ter sido na televisão, ou no rádio de um carro, no celular, ou no fone de ouvido. Ou até na rua, vindo de alguma loja ou de algum carro. Se for mais longe, talvez descubra que as paisagens sonoras podem ser compostas pelos sons que você menos espera. O ronco do motor de uma moto, ou até nas batidas repetidas de um martelo. Diz a lenda que foi observando ruídos como esses que Pitágoras percebeu uma relação entre a música e a matemática. Pitágoras foi um matemático grego. Ele viveu há cerca de 2.500 anos e resolveu problemas fundamentais da matemática. Dizem que um certo dia, ao passar pela oficina de um ferreiro, Pitágoras percebeu que as batidas de martelos diferentes produziam sons diferentes. Ele então teria pesado os martelos e descoberto uma relação entre as massas deles. Os martelos de maior massa produziam sons mais graves. Os martelos de menor massa, sons mais agudos. Para estudar melhor essas relações, ele fez um experimento usando um instrumento chamado monocórdio, que funciona como um violão, mas tem uma corda só. Ele pegou uma tábua comprida, colocou 2 cantoneiras, prendeu um gancho de cada lado e esticou uma corda amarrada a eles. Depois, ele colocou um pequeno cavalete de madeira debaixo da corda. Foi aí que ele começou a perceber algumas relações fascinantes. Se ele tocasse na corda sem o cavalete, aquele instrumento emitiria um determinado som. Se ele colocasse o cavalete exatamente na metade da corda, o monocórdio emitiria o mesmo som, só que mais agudo, 1/8 acima. Mas o que é 1/8? Quando a gente fala de música, 1/8 é o intervalo entre 2 notas musicais com razão de 2:1. Ou seja, quando uma nota tem o dobro da frequência da outra. Você conhece as notas musicais? Elas só receberam os nomes que a gente conhece quase 1.500 anos depois do experimento de Pitágoras, graças a um monge italiano chamado Guido d'Arezzo. Cada uma das notas musicais é separada da outra por um intervalo, com uma razão e um nome definidos. Vamos pegar a nota Lá, por exemplo. Se tocarmos essa nota em 2 instrumentos de mesmo timbre, 2 violões, por exemplo, eles vão soar na mesma frequência, em razão de 1:1, estando em uníssono. Seria impossível diferenciá-las. Veja só. Se forem tocadas em instrumentos de timbres diferentes, um violão e um teclado, por exemplo, elas poderiam ser diferenciadas apenas pelo timbre, pois ecoariam na mesma frequência. A nota Ré está separada da nota Dó por um intervalo chamado segunda. E a frequência da nota Ré é dada por 9/8 da frequência da nota Dó. A nota Mi por um intervalo de terça e sua frequência é 81/64 da frequência da nota Dó.
A nota Fá por um intervalo chamado de quarta. E assim sucessivamente, até chegarmos novamente à nota Dó, separada pelo intervalo de 1/8. Como você pode notar, cada intervalo pode ser expresso por uma fração que indica uma razão. Embora as notas musicais ainda não tivessem esses nomes, o que Pitágoras percebeu foi que, ao mudar a posição do cavalete no monocórdio, ele obtinha sons harmoniosos, pois havia uma relação entre eles, e não eram, por isso, posições aleatórias. Ele poderia obter uma oitava colocando o cavalete exatamente no meio da corda. Mas, ao colocá-lo no ponto que correspondia a 3/4 da corda, obtinha uma quarta. Se ele colocasse o cavalete no correspondente a 2/3 da corda, ele obtinha uma quinta. Assim, ele foi percebendo que havia uma relação definida entre a posição do cavalete na corda e o som que ela emitia. É claro que a corda do monocórdio emitia sons independentemente do ponto em que o cavalete estivesse. Mas, para Pitágoras, apenas em alguns pontos específicos os sons eram agradáveis. Não é incrível perceber os números escondidos na beleza da música?